Olá, pessoal, professora Ana Carla de volta. Nós continuamos aqui na nossa aula sobre improbidade administrativa. O professor de hoje é o meu professor, o professor José Lima Santana, que eu empresto para vocês muito rapidamente hoje. Não pensem que eu empresto por muito tempo. E ele vai continuar conversando com a gente sobre as implicações administrativas e eleitorais de atos de improbidade, né? Alguém que é condenado por improbidade ou alguém que é suspeito de ter praticado um ato de improbidade, quais são as implicações do servidor na área administrativa e do parlamentar na área eleitoral. Professor José Lima, por favor. Dona Carla, me permita, dona Ana Carla, fazer uma observação. Nós estamos falando dos atos de improbidade. Eu fiz uma distinção antes pelos artigos 9º, 10º e 11 e pela Lei Complementar 157. Os atos que importam em enriquecimento ilícito. Segundo, os que causam prejuízo ao erário. Neste caso, são atos que não se comprova que o agente público enriqueceu ilicitamente, mas o ato dele causou prejuízo ao erário. Isso também deve ser levado em consideração, porque alguns atos não ensejam o enriquecimento ilícito, mas causam prejuízo ao erário. Também são atos de improbidade administrativa. Depois, os atos que importam em concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Então, há um ato de improbidade administrativa que é decorrente da concessão ou da aplicação indevida de um benefício financeiro ou tributário. Um benefício financeiro, e a professora Ana Carla é especializada nesta parte do direito financeiro, autora, inclusive, de obras deste quilate, mas também pode importar em um benefício tributário. Uma isenção tributária indevida, por exemplo, que possa ser concedida a alguém ou a alguma entidade. E, finalmente, os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Aqueles 5 princípios, 4 iniciais e um acrescido da eficiência, que estão no artigo 37 da Constituição e que os professores ou facilitadores, como queiram chamar, dos cursinhos, falam numa expressão limpe, né? Os 5 princípios que estão ali estampados. Então, podem ser também atos que possam atentar contra os princípios da administração pública, que não vão ensejar enriquecimento ilícito, que podem não ter causado prejuízo ao erário, que não é uma decorrência de uma concessão indevida de benefício tributário ou financeiro, mas que feriu os princípios do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas muito bem. Então vejamos. É um agente público que tem um mandato eletivo, que comete um ato indevido, um ato de improbidade administrativa. O que acontecerá com ele, devidamente punido por ato de improbidade administrativa? Ele que é detentor de um mandato eletivo, um mandato do executivo, um mandato do legislativo. Ora, evidentemente, isto vai ensejar a que se busque na justiça eleitoral que ele venha a perder o seu mandato. Nós estamos vendo agora, vamos falar especificamente de uma situação do Rio de Janeiro, em que o governador atual do estado do Rio de Janeiro está passando por um processo de impeachment na Assembleia Legislativa, que foi deferido ontem a continuação do processo de impeachment e vai ser, então, julgado por um tribunal misto, composto por 5 deputados e 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como já aconteceu com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal,
duas vezes em dois casos de impeachment, depois da Constituição de 88 no nosso país, do caso do presidente Collor e da presidente Dilma. E me permita, Ana Carla, se você me permitir, eu vou dizer uma coisa interessante que muita gente não sabe. Dizem alguns constitucionalistas que o primeiro caso de impeachment do Brasil ocorreu exatamente no estado onde nasceu a professora Ana Carla, exatamente em 1898, em que o vice-presidente do estado de Sergipe, lembrando que na Constituição Federal de 1891, abriu uma brecha para que as constituições estaduais nominassem os seus dirigentes, não de governadores, mas também de presidentes. São Paulo, Minas, Bahia, Sergipe, Piauí e outros, não se chamava governador, mas sim presidente até a Constituição de 1934, perdão. Muito bem. O vice-presidente do estado de Sergipe, José Joaquim Pereira Lobo, no exercício da presidência, porque, professora Ana Carla, o presidente tinha viajado para o Rio de Janeiro, Martim Garcês, que era professor de Direito na Faculdade de Direito Livre do Rio de Janeiro. Ele passou 4 meses dando aula e no seu lugar ficou o vice-presidente Pereira Lobo, que é nome de bairro hoje em Aracaju, e ele cometeu atos de improbidade e foi julgado pelo tribunal misto daquela época e perdeu o mandato de vice-presidente do estado de Sergipe. Então, eu não sabia, professor, aprendi hoje. Quando eu digo que o senhor continua meu professor, essa eu aprendi hoje. mas eu vou lhe presentear, Ana Carla, com, claro, não é o processo manuscrito da Ana Carla, mas o processo gráfico que foi elaborado um livro e o título é Um Caso de Impeachment. Eu localizei isto, eu vou tirar uma cópia do meu para levar para você quando eu for a São Paulo para visitar. Então, vejam, quando você pegar a história constitucional do Brasil, de Paulo Bonavides, lá em introdução está relatado exatamente isto. Que o primeiro caso de impeachment teria se dado aqui em Sergipe em 1898. Muita gente não sabe disso. Eu, pessoalmente, só tive conhecimento disso quando eu fiz mestrado na Universidade Federal do Ceará e o professor Martônio me relatou isto. E então eu localizei o processo e mandei uma cópia para ele, todo o processo, e vou mandar também uma cópia para você, eu vou levar a cópia para você. Então, vejam, há implicações também eleitorais, chegando em determinados casos, né, à perda do mandato eletivo, que o agente público que praticou atos de improbidade, né, desses 4 casos citados na lei, não só enriquecimento ilícito, em que ele pode ser inserido e pode também ter este prejuízo para a sua vida política, que é perder o cargo, é o que estamos vendo agora, repito, do estado do Rio de Janeiro. E em relação à inelegibilidade, professor, a lei de improbidade, além de gerar a perda do cargo, ela também pode gerar inelegibilidade, ou seja, a impossibilidade desse agente se submeter a um novo processo eleitoral e retomar a vida política? Exatamente. E isso que nós. Até um caso interessante foi o caso, vamos falar explicitamente, que aconteceu na presidência do ministro-presidente do Supremo, no caso da presidente Dilma Rousseff, em que ele encontrou uma saída, não é, diferente, né? Houve a perda do mandato, mas houve a preservação dos direitos políticos, tanto é que ela foi candidata ao Senado por Minas Gerais na última eleição. Em outros casos, não. Perdeu-se. No caso do presidente Collor, ele teve também suspenso os seus direitos políticos, porque esta deve ser a regra. Mas, claro que, no caso da presidente Dilma, o presidente Supremo encontrou um viés diferente para a preservação, né, dos direitos políticos da ex-presidente. Mas acontece sim, e é o comum, é o normal, é o que se deve mesmo fazer, é a suspensão dos direitos políticos, impossibilitando pelo tempo fixado pelo Poder Judiciário
de aquele agente público não voltar a se candidatar, perdendo, portanto, durante certo tempo, os seus direitos políticos, impedindo-o de se candidatar imediatamente naquele lapso temporal que foi estabelecido. Eu vou fechar esse bloco que nós estamos e caminhar para o quarto e último bloco. E no quarto e último bloco, eu gostaria de provocar o senhor com algumas questões. Um grande problema na administração pública é o atendimento ao princípio da eficiência, que requer uma qualidade de planejamento, de implantação, de avaliação e de retroalimentação das políticas públicas. Esse, vamos dizer, é o campo de trabalho dos nossos alunos. Planejar, implantar, avaliar, retroalimentar. Esse será o trabalho deles, ou fazendo ou auxiliando a fazer. Quando a gente fala de inovação na administração pública, significa mudar formas de fazer, significa buscar novos caminhos, que normalmente não estão previamente estabelecidos na lei. E existe aquela máxima de que o que não está previsto na lei na administração pública não seria permitido e o que não está previsto na lei para o particular seria permitido, as lógicas diversas. Ao mesmo tempo, eles estão estudando isso esse semestre, e o direito administrativo anda passando por transformações importantes. A ideia de supremacia do interesse público sai do centro do Estado para o centro da cidadania, a garantia da democracia e dos direitos fundamentais passa a ser o core do direito administrativo, não o poder do Estado por se tratar do Estado. O Estado hierarquizado, extremamente hierarquizado, cede um pouco do espaço para o estado da administração dialógica, horizontalizada. Então, a gente está vivendo essa virada. Só que a gente está vivendo essa virada com uma jurisprudência consolidada, que dá segurança jurídica à aplicação das normas do direito administrativo, ainda muito focada no estado hierárquico e centralizado do interesse público. E aí a gente tem uma geração de jovens que pensam a partir de uma outra lógica, que não tem medo de ousar, enquanto nós que estamos no serviço público mais velhos, ousar significa infringir a lei, significa processo administrativo e demissão, então não faça. E eu e você estamos agora diante de uma turma de jovens ousados, que não querem a administração pública do mesmo jeito, que querem fazer diferente, que estão trazendo novas formas de olhar sobre a administração pública e que se deparam com a lei de improbidade administrativa. O que é que eu tento dizer para eles? A lei de improbidade administrativa existe para preservar o patrimônio público e não para impedir que a administração pública se desenvolva. Mas a jurisprudência me desmente. A jurisprudência me desmente. Aí eu fico desmoralizada, professor, na sala. Então, esse ponto que nós estamos de inflexão do direito administrativo e de inflexão da cidadania, esses cidadãos que chegam para essa nova relação com o Estado, não é o mesmo cidadão que se formou na década de 60 ou de 70, ou que se formou na década de 90, como eu, e que aprendeu um direito administrativo extremamente engessado, extremamente punitivo, extremamente burocrático, que dá a ideia de que a administração o administrador entre agir e não agir, na dúvida, melhor que não faça. Só que para inovar, melhor que faça. Então eu encerro esse bloco com esse desconforto que eu sinto como professora e que eles sentem como futuros gestores. E te convido no próximo bloco a gente conversar sobre isso, esse ponto de inflexão do direito administrativo e como unir inovação com legalidade, com probidade e com vontade de fazer diferente sem o medo. Eu deixo esse tema difícil para o próximo bloco.